importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que surpreende, que não quer nada em troca, conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada faz você parar de me amar, e nada vai mudar o seu olhar. Não importa o que sou, você me chama de meu filho. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, você me faz gigante. Amor que constrange, que amor tão grande. Eu sou tão pequeno, Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas eu me entrego a ti, totalmente a ti. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Inexplicável é o seu amor.
quem esse amor que afasta todo temor? De quem esse amor que me escolheu primeiro? De quem esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Pra sempre eu cantarei, tu és rei nesse lugar, nesse lugar. Ressuscitou como um leão e ele vivo. Nós, neste período de pandemia, nós ministramos os nossos cultos em lives, né, pela internet. Estamos voltando agora também a ministrar presencialmente aos domingos. E, juntamente com os cultos, nós temos trazido estudos para estar fortalecendo, ajudando a sociedade na área bíblica teológica que eu estou falando hoje, a respeito da soberania de Deus, o controle de Deus, o que a Bíblia fala sobre
a pandemia e o Covid, ou seja, diferente da televisão, do jornal, onde você lê, fala, ouve sobre Jesus e o Covid-19, aqui eu estou trazendo uma visão bíblica. O que a Bíblia fala a respeito, não só do Covid-19, mas toda a catástrofe, pandemia e isso que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, essa terça-feira nós estamos falando disso. Às quartas-feiras está sendo ministrado aqui outras séries que estão falando sobre a ansiedade. Muitas pessoas, famílias, né, tratando a ansiedade. Existe um livro do Augusto Curry onde ele fala que a ansiedade é o mal do século, né? E uma porcentagem muito grande da população sofre desse mal chamado ansiedade. E nas quartas-feiras nós estamos aqui também trazendo uma ministração bíblica, abrindo a palavra de Deus e ministrando a respeito da ansiedade. Então, terça-feira às 20 horas e quartas-feiras às 19 horas, 19h15, também estamos aqui. E logo após essa live, essa ministração, esta série, nós teremos uma ministração do culto, tá? Então, já se prepare, se organize se você puder. Convide alguém já para estar participando desse momento, né? Coloque aí um @ e o nome do seu amigo nos comentários e convide-os para estar participando dessa ministração, tá bom? Se você deseja receber mais algumas informações a respeito de ministrações, horários de culto, se você deseja nos conhecer aqui, nós temos um WhatsApp, tá? Para contato da igreja. Esse WhatsApp é o 4604-2058, tá bom? 4604-2058. Vamos lá. Nós estamos, né, entrando no texto, no contexto aqui do nosso estudo, estamos falando de alguns propósitos de Deus em permitir esta pandemia, permitir esta catástrofe chamada Covid-19, ou outras pessoas, né, falam coronavírus. E eu gostaria de falar com vocês primeiro, né, eu já disse na semana passada, vou dizer aqui novamente que não há como sabermos, né, a real extensão do propósito de Deus em relação ao Covid. Não se sabe. Né? Nós olhamos a Bíblia e sabemos, né, e definimos algumas coisas que Deus deseja que seja feita, ou deseja que saibamos através desse momento que Ele permite que nós vivamos. Mas como eu disse, a mente de Deus, o coração de Deus, ela vai além. Enquanto pensamos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais hipóteses, Deus tem milhares de planos e hipóteses acontecendo ao mesmo tempo. E nós falamos aqui que Deus deseja que pensemos na segunda vinda de Jesus, Deus deseja que nos arrependamos, e hoje nós vamos falar que o desejo de Deus, novamente, é o arrependimento e também, juntamente com o arrependimento, realinhar-nos ao valor infinito de Cristo. Ou seja, Deus deseja, né, comunicar à sociedade, comunicar ao mundo, através do Covid-19, o valor infinito de Jesus. Nós gostamos de valorizar, nós gostamos de admirar, nós gostamos de reter coisas valorosas para nós, e isso desde móveis, imóveis, bens, como também valorizamos uma música, valorizamos um poema, valorizamos uma noite, valorizamos um jantar em família. Existem coisas que são valorosas para nós, ou seja, existem coisas que têm valor, que são preciosas para nós. Comece a pensar agora o que é precioso para você. É um sapato de marca? É uma casa? É um, vamos dizer, como dizem os mais novos, um canudo, né? Você terminar uma faculdade? O que é aquilo que é valor para você? E essa pandemia, esse momento, nós vamos aqui focar, dizer que Deus está dizendo que todas as coisas que valorizamos, que todas as coisas que admiramos, elas são passageiras, a grande maioria delas.
o que é mais importante, de maior valor, na verdade tem um valor infinito, é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E esse momento que passamos, a sociedade passa, é que deve olhar para Jesus e entender o valor infinito de Jesus. Vamos lá. Primeiro, a frase de abertura, também foi colocada aí na nossa página da igreja. Aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Esse livro, para quem não sabe, estou ministrando aqui a respeito de um livro, de um escritor chamado John Piper. John Piper, ele é pastor, de uma igreja Beth Helen em Minnesota, nos Estados Unidos, uma igreja Batista Belém, pastor já aposentado, e ele escreve esse livro lá no mês de fevereiro, março, a respeito da pandemia do Covid. E ele disponibiliza, através aqui da editora Fiel e alguns outros, eles disponibilizam esse livro em PDF. Ou seja, esse livro, se você deseja acompanhar os estudos, nós temos ele para enviar no seu WhatsApp. Tem aí no comentário da igreja o número, se você deseja receber esse livro no seu WhatsApp, mande uma mensagem que nós vamos encaminhar para você. Então, esse livro, Jesus e o Covid-19, do John Piper, neste texto, na verdade neste capítulo que nós estamos aqui acompanhando, é o capítulo 9, o John Piper escreve assim: o coronavírus é a chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos nossas vidas ao valor infinito de Cristo. Então ele coloca aqui 2 propósitos: arrepender-nos e realinhar-nos ao valor infinito de Cristo. Note que ele não coloca só que o propósito é realinhar-nos ao valor infinito de Cristo, mas ele coloca, antes de realinhar-nos ao valor infinito de Cristo, é necessário o arrependimento. Não há possibilidade de se realinhar, de entender, de abraçar, de compreender e de crer que Jesus é o maior valor para você, ou tem infinito valor para você, se você antes não se arrepender de ter valorizado outras coisas a mais que Jesus. A Bíblia, ela já coloca sobre mim e sobre você a culpa de amar outras coisas, de valorizar outras coisas mais que Jesus. A Bíblia já define que nenhum de nós estamos imunes a esse mal. Nenhum de nós estamos, vamos dizer assim, de mãos limpas de amar e valorizar Jesus completamente. Então, devemos logo, entender que a culpa vem sobre nós. E para valorizarmos Jesus, para amarmos Jesus, precisamos primeiro nos arrepender. O texto que Jesus fala a respeito do arrependimento, que uma catástrofe como o Covid-19 vem para arrependimento, está em Lucas capítulo 13. Abre sua Bíblia. Lucas 13, do 1 ao 5. Diz assim: naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão.
Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês perecerão. Nesse texto aqui, né, nós vemos Jesus ensinando algo, trazendo para uma realidade. A maioria de nós, quando sofremos, ou quando vemos uma pessoa, alguém padecendo ou sofrendo, se não a maioria de nós, a sociedade ou os judeus da época de Jesus, eles tinham esse pecado, essa culpa. Eles achavam que quem sofria, sofria porque estava pagando por um pecado. Quem padecia, padecia porque merecia. Aplicando aos nossos dias, a esse momento da pandemia, se alguém falece de Covid, ou se alguém passa por algum sofrimento por conta do Covid, logo, né, os judeus da época de Jesus pensariam o seguinte: se Deus permitiu que essa pessoa contraísse o Covid ou morresse por conta do Covid, é porque ela está devendo para Deus, porque ela é pecadora. E na verdade não é bem assim, né? Na verdade não é bem assim. E esse texto, Jesus está dizendo que tanto alguns galileus que foram levar o seu sacrifício no templo, e justamente no momento que eles estavam sacrificando, entregando a sua oferta no templo, exércitos de Pilatos invadiram o templo e mataram os judeus que estavam ali. Calhou de o exército invadir o templo e matar os judeus que ali estavam. E aqueles judeus tiveram o triste azar em momento de estar lá no horário que o exército atacou, e eles foram mortos. O sangue deles foi derramado no templo. Outro exemplo que Jesus fala é que outros judeus estavam andando na rua e uma torre caiu sobre ele, uma torre de Siloé, e os matou. Quem acompanha as notícias, houve uma mega explosão em Beirute ontem, e muitas pessoas morreram. Alguns tiveram o azar de estar lá naquele momento. Outros, como uma fragata brasileira que estava no porto, teve a sorte de zarpar e não estar ali. Mas isso não significa que quem estava ali foi porque Deus estava punindo. E quem não estava ali foi porque Deus guardou, porque é melhor do que os outros. Logo, quem padece, quem sofre, Deus não está punindo. Não todo, isso não é general, não estamos aqui generalizando, mas estamos dizendo que todos devem se arrepender. O ser humano pensa da seguinte forma: quem está padecendo, quem está sofrendo é pecador e precisa se arrepender. Esse é o pensamento do religioso. Mas o pensamento de Deus é: todos precisam se arrepender. Não importa se está sofrendo, não importa se não está sofrendo. Não importa se foi acometido de uma catástrofe ou não foi acometido de uma catástrofe. Todos precisam padecer. Todos precisam se arrepender. Abram a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse texto está dizendo que todos pecaram. Todos nós nos afastamos de Deus, tanto os que pecam quanto os que não pecam. Ou seja, tanto aqueles que sofrem quanto aqueles que não estão sofrendo. Todos nós
pecamos. Não importa se você está sofrendo ou não, está padecendo ou não está padecendo, todos pecaram, então todos necessitam arrepender-se. Todos necessitam arrependimento. E arrependimento, a palavra grega, escrita na Bíblia para arrependimento, é uma palavra chamada metanoia. Metanoia. Arrependimento não significa... Um minutinho. Telegram. Abre o seu Telegram. Arrependimento, a palavra metanoia, ela vem do grego que significa duas palavras. Meta, de mudar, e noia, de pensamento. Uma forma de pensar. Arrependimento significa mudar a forma de pensar. Ou seja, mudar a direção. Então Jesus está dizendo que todos nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a direção dos nossos pensamentos, a direção da nossa forma de imaginar as coisas, de viver as coisas. Então, quando nos arrependemos, nós mudamos a forma de viver, a forma de pensar. Logo, quando nós mudamos essa forma de pensar, o arrependimento, nós então começamos a poder deleitar-se e degustar a outra parte, a segunda parte, que é realinhar-se novamente ao valor infinito de Jesus. O que seria isso? Vamos lá. Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, 37, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse texto, então, ele está dizendo para amarmos a Deus, ou seja, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver e pensar somente em Deus, amar a Deus. Logo, um outro texto que está em Mateus 10, 37. Diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amar a Deus é amar mais do que tudo. Jesus disse: devemos amar a Ele mais do que o nosso pai, mais do que a nossa mãe, mais do que a nossa família. Logo, Ele está dizendo que realinhar o nosso coração, realinhar os nossos sentimentos e as nossas paixões a Cristo é colocar a Ele como um valor acima de todas as outras coisas. Como eu disse, como eu comecei aqui falando, que todas as coisas temporais, todas as coisas passageiras, essas coisas, elas têm um valor menor, mais baixo que o de Jesus. O valor de Jesus é um valor infinito. É um valor que está acima de todas essas coisas. Como eu disse, família é passageiro. A Bíblia não fala que o meu pai aqui na terra será meu pai lá no céu. A Bíblia não fala que o meu irmão aqui na terra será o meu irmão lá no céu. A Bíblia não fala que a minha esposa aqui na terra será minha esposa lá no céu. Pelo contrário, a Bíblia diz que não se dá em casamento. Homens e mulheres não se dão em casamento lá no céu. Na verdade, são como
anjos. São como anjos. Queridos, então hoje eu queria compartilhar essas duas coisas com vocês para entrarmos mais a fundo na próxima semana. A primeira é que devemos amar a Jesus acima de todas as coisas. É entender que somos, por natureza, pecadores. Por natureza, somos amantes de coisas passageiras. Amamos coisas que o dinheiro pode comprar. Gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa saúde, gastamos tudo aquilo que temos com estas coisas passageiras, mas a realidade é que devemos amar unicamente e somente a Jesus. Porque Ele é um valor infinito, ou seja, todas essas coisas passam, mas Jesus não pode passar. Agradeço a cada um de vocês. Hoje vamos dar simplesmente essa pincelada, porque a continuação desse texto, continuação desse capítulo, ele é mais extenso e traz mais versículos. Então eu não gostaria de entrar, ou seja, foi um pouquinho mais curta essa live de hoje, mas eu entendo que se eu entrar na continuação, eu vou estender um pouco mais, e eu não gostaria de falar correndo com vocês, tá? Não temos aqui pressa, então na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós continuamos o nosso estudo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, se você gostaria de fazer alguma pergunta, ou se você deseja, deixar aqui um pedido de oração, pode usar os comentários, e através dos comentários nós vamos manter contato com vocês, tá bom, queridos? A paz do Senhor, Deus abençoe vocês. Daqui uma meia hora nós estamos online novamente. Paz do Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhos.
está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando.